Fala, impressionadores, tudo bem? Aqui é a Camila, instrutora de PowerPoint no canal da #Treinamentos. E no vídeo de hoje eu vou dar 12 dicas inéditas de produtividade para você se tornar uma pessoa mais ágil na hora de criar as suas apresentações e mexer no PowerPoint. Isso mesmo, você não entendeu errado, você vai aprender muita coisa legal hoje. E antes da aula começar, eu só quero te pedir uma coisinha. Se você gosta de receber conteúdo de PowerPoint, deixa seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da #Treinamentos, se inscreve porque a gente tem vídeo gratuito todo dia. E aí, vamos começar a aula? Então, galera, falando aqui sobre as 12 dicas de produtividade, algumas delas vão acontecer no nosso processo de preparação dos slides, a preparação da apresentação como um todo, e outras delas vão rolar aqui dentro do nosso software tão queridinho que é o PowerPoint. Para vocês terem uma ideia, a primeira dica e muito importante que eu separei para vocês é a dica de você estruturar o seu conteúdo em texto antes de você pensar na montagem do slide. E o que eu quero dizer com isso? É complicado demais você saber e definir quais cores você vai usar, qual é a fonte, qual é o layout, o que você pode inserir, em qual animação você vai usar, qual vai ser a transição. Só de eu falar aqui já dá até uma canseira, não é mesmo? Então, antes de você pensar todos esses passos que com certeza são importantes para sua apresentação se tornar impressionadora, o que você precisa fazer é estruturar o seu conteúdo em texto. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Você pode fazer essa estruturação dentro do PowerPoint, igual eu fiz aqui, né? Eu criei um novo slide por aqui. Vim aqui, criei um slide, vim na caixinha de texto e larguei aqui o texto que eu pensava. Assim como além do PowerPoint, você pode fazer isso no papel e você também pode fazer isso no Word, no bloco de notas e aonde mais você preferir escrever. Vou te mostrar aqui o que eu fiz. Antes de começar essa aula propriamente dita, eu meio que criei um roteiro, um rascunho do que eu quero apresentar, do que eu quero falar, quais vão ser os pontos principais. E é isso que eu recomendo que você faça. Faça a estrutura, separe, por exemplo, quantas páginas você acredita que você vai precisar, o que você vai abordar em cada uma delas, qual é o tema principal de cada segmento da sua apresentação. E aí, mostrando para vocês aqui, ó, esse daqui foi um resumão que eu fiz dessa aula e eu fui separando em tópicos aqui o que eu gostaria de falar com vocês. Assim como eu fui colocando observações e os prints que eu precisaria inserir caso eu viesse a construir uma apresentação. E isso não vale só na hora da gente pensar num slide, não. Isso é mega importante quando a gente pensa na apresentação propriamente dita, para você saber o que você vai falar com o seu público. Então, a primeira dica de ouro é você estruturar o seu conteúdo, separa ele em texto, separa ele em bullet points, porque nesse momento você consegue saber também se você vai precisar de mais de um slide para falar determinado conteúdo, dependendo da densidade do que você precisa abordar, ou se você vai fazer um slide mais rápido, por exemplo. E aqui também você pode estender essa parte do rascunho para a parte do que você almeja naquele design. Você já pode rascunhar também, colocar, quero uma transição para o lado direito, uma transição para o lado esquerdo. Mas para que todo esse pensamento, para que tudo isso funcione, antes você precisa saber o que você vai abordar naquele slide, naquela apresentação como um todo, tá bem? O segundo ponto que eu ia falar com vocês é o ponto de referências. Então, passar dessa parte do que você precisa escrever e onde você vai escrever cada coisa, quais são os pontos principais que você vai abordar, você vai para a parte de referências. Afinal, nada se cria, tudo se copia. Com certeza você já ouviu essa frase. Óbvio que copiar é plágio, e plágio é crime, mas nada é melhor do que você se inspirar. Então, o nosso cérebro não tem capacidade de criar algo assim, ó, da noite pro dia, com uma imagem preta na nossa mente, simplesmente se tornar em um slide incrível. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ver diferentes estilos visuais, diferente disposição de conteúdos, diferentes disposição de layout, para que a gente possa criar algo novo, único e nosso. Então, alguns sites que eu uso aqui para pegar a referência que eu vou indicar para vocês são esses aqui, ó. Vou mostrar eles no Google. O Pinterest, através dele você consegue buscar muita coisa. Você consegue buscar referências visuais basicamente para tudo que você imaginar, desde decoração de um slide, por exemplo, até decoração da sua casa. E aí é um site muito legal para vocês buscarem referência. A gente tem o Dribbble também, se escreve aqui assim, ó, DRIBBBLE.
Então no Drupal você pode buscar aqui por design presentation. Você pode buscar por diversos termos. Basicamente você vai buscar principalmente em inglês, porque tem mais chance de você encontrar algo legal, porque essa plataforma, por exemplo, ela não é brasileira. Então você pode buscar no Google se você não é familiarizado com esses termos, mas basicamente você vai buscar por design presentation ou então PowerPoint, slide, e aí você vai buscando os termos até aparecer algo que você curta bastante. E aqui até já me deu algumas sugestões, ó, PowerPoint template, tem muita coisa legal para você pesquisar. Outro site também que é muito bom para a gente utilizar aqui, principalmente para quem é do segmento de design, por exemplo, é o Behance. Você consegue encontrar portfólios de pessoas. E aqui você também pode buscar por exemplo, apresentações. E aí você... apresentações. E aí você encontra resultado... Ó, saiu errado aqui. Você encontra resultados incríveis aqui e você consegue pensar em algo único e inovador, com certeza, para sua apresentação, beleza? Então, não esqueça de procurar as referências. E sempre que possível, crie uma pasta no seu computador para você salvar as referências que você mais gosta. Às vezes elas não funcionam para aquele projeto que você está pensando no momento, mas elas podem te ajudar futuramente. Nosso próximo passo vai acontecer dentro do PowerPoint. Vamos voltar para o nosso exemplo. E o próximo passo que você pode fazer é configurar o Slide Master. Mas pera, o que é o Slide Master? É como se fosse uma configuração geral do PowerPoint que se aplicam para todas as páginas do seu slide. E aí você tem duas opções: a de criar um slide novo do zero sempre, que eu curto bastante essa opção quando eu quero ter mais liberdade criativa, mas você tem a opção de deixar algumas pré-configurações no PowerPoint para otimizar o seu tempo. Então, como é que a gente faz para configurar esse Slide Master? Na aba aqui de exibir, tem essa opção de Slide Master. E aqui já vem algumas pré-configurações, alguns modelos que você pode utilizar. Lembrando que você pode modificar, como por exemplo, o slide da minha empresa ele sempre tem que ser preto. Eu venho aqui na cor do fundo, coloco preto. Então eu posso colocar de um slide específico ou eu posso aplicar para tudo. Além dessa parte da cor, o que eu consigo fazer? Eu consigo definir cores aqui em cima, as cores principais. Eu consigo personalizar. Então são as cores principais que vão acontecer na minha apresentação. Eu consigo colocar estilos de plano de fundo. Se eu quiser colocar, por exemplo, a numeração das páginas, eu consigo. Se eu quiser adicionar aqui no rodapé o nome da minha empresa, por exemplo, hashtag, eu consigo colocar também. E aí, para cada coisa que eu for criando aqui, eu consigo aproveitar esse modelo, né, que a gente cria dentro das minhas apresentações. Ó, vou fechar aqui só para mostrar para vocês, tá vendo? Tudo ficou preto, conforme eu coloquei na configuração. Aí, você depois de configurar, vem aqui nessa parte de novo slide, clica aqui na setinha que vão aparecer todos os modelos que você configurou. Eu sei que eu tô abordando rápido esse tema porque o intuito de hoje é te passar 12 dicas, mas eu tenho uma aula aqui no canal específica sobre o Slide Master que eu passo em cada ponto dele e eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês não percam nenhum detalhe, tá bem? Além do Slide Master, a gente tem outros pontos que a gente vai trabalhar. Entre esses pontos que a gente vai trabalhar estão como, por exemplo, vou voltar aqui para as configurações, só um minuto. Voltei aqui as configurações aí falando para vocês. O próximo passo é a gente conseguir ajustar vários elementos de uma única vez, com um único, assim, poucos cliques, né? Não vou dizer um único clique porque depende do que você vai querer fazer com eles, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá vendo que eu tenho um círculo, um triângulo, um quadrado? São as formas que eu criei aqui, né? Com as formas de auxílio dentro do próprio PowerPoint. E eu quero mudar a cor deles e colocar uma sombra e colocar uma linha em volta deles, né? Para delimitar as formas. Como é que eu faço isso? Eu faria assim, de um em um. Clico, venho em forma de formato. Venho aqui para modificar a cor. Aí eu posso tirar o contorno, abro o painel, coloco a sombra aqui. Nossa, imagine o trabalhão que ia dar, não é mesmo? O que a gente pode fazer aqui? Vou voltar a configuração para vocês verem. E aí, o que a gente pode fazer? Você seleciona o primeiro elemento,
pressiona o Ctrl do teclado, seleciona os outros elementos também. E agora, em forma de formato, nesse painel lateral aqui, você tem uma liberdade para você modificar todos eles de uma vez, por exemplo. Eu consigo colocar o gradiente neles todos, consigo colocar sem preenchimento, escolher um preenchimento sólido aqui para eles. Eu consigo, por exemplo, tirar o contorno aqui, ó, sem contorno, consigo adicionar sombra por trás deles, consigo adicionar, se eu quiser tirar a sombra, adicionar um reflexo, é possível também. Então você consegue fazer uma infinidade de coisas selecionando todos os elementos ao mesmo tempo. Isso daqui não vale só para os elementos de forma não, tá? Você consegue selecionar texto mais de uma vez, você consegue selecionar outras coisas também. E aí, voltando ao nosso tópico ainda sobre agilidade, além de você conseguir formatar um mesmo elemento várias vezes, tem um botão aqui no PowerPoint que realmente pode salvar o seu dia. Digamos que a gente tinha feito aqui a configuração, né? Coloquei aqui o cerco, coloquei ele com a linha da água aqui, vamos lá, marcação dele, forma de formato. Vou tirar, então, vou fazer um contorno verdinho mesmo, mais discreto. Vou colocar aqui como a gente tinha feito com reflexo. E aí, digamos que eu esqueci. Eu fiz toda a configuração, deu maior trabalho, eu não lembro tudo que eu fiz. E eu esqueci totalmente de selecionar os outros elementos que eu queria deixar com a mesma configuração. Como é que eu faço isso? Essa dica, ela é válida como o pincel de formatação, né? Você vai pegar o elemento que você quer copiar e você vai selecionar ele. Depois você vem aqui na página inicial e vem nesse pincel, e aí você consegue clicar no próximo elemento. E aí ele pega a formatação, e aí você consegue fazer, ó, isso quantas vezes você precisar. Lembra só de pegar o pincel quando você tiver com a forma que você quer selecionada, e depois você seleciona aonde você vai colar a configuração. E ele economiza muito tempo. Além de utilizar esse pincel de formatação nessa seção aqui, a gente consegue utilizar ele em uma outra seção também. E essa seção é a de animação. Digamos que eu tenho animado aqui, ó. Eu vou colocar aqui, animei essa forma. Deixa eu colocar uma animação diferente. Coloquei a animação aqui de formas, eu venho aqui nas opções, eu consigo modificar, eu edito os pontos da minha forma, eu faço uma coisa bem personalizada, diferente, né, do que tem na configuração padrão. Aí eu gostei aqui da animação que eu vou fazer. Mas caramba, eu vou ter que fazer manualmente para tudo? Não, aqui também tem o pincel, tudo bem? Você seleciona o elemento, igual você vai fazer naquela página inicial. Você vem nesse pincel de animação e você clica em outro local onde você quer aplicar essa mesma animação. E aí, ó, mesmo processo de antes, você consegue aplicar. A grande diferença é que quando a gente fala de animação, você só tem que tomar cuidado depois de abrir o painel de animação. E aí você consegue também, ó, selecionar aqui e fazer as edições que você precisa. Porque se você vê que eles têm uma numeração, 1, 2 e 3 é a ordem que a animação acontece. Isso foi a ordem que eu colei com o pincel de animação. E caso eu queira mudar essa ordem, é só eu vir aqui, arrastar para cima, arrastar para baixo e fazer as configurações que eu preciso, beleza? Então, além da gente utilizar essa dica dos pincéis de formatação, a dica de você conseguir editar todos os elementos de uma vez, selecionando eles, você tem como fazer mais uma coisa incrível, que é utilizar os atalhos do próprio PowerPoint para te ajudar, né, nas configurações, no dia a dia, o que vai se tornar mais fácil. Eu coloquei aqui alguns deles, escrevi, né, para vocês verem. O Ctrl D, ó, Ctrl D do teclado é de duplicar, eu duplico o mesmo slide. Eu posso, por exemplo, duplicar o mesmo elemento. O Ctrl Z, que é o que eu tô apertando agora, eu desfaço, né, o que eu tô fazendo. Eu nem cheguei a anotar ele aqui, mas é um que salva a nossa vida. Ctrl T, a gente consegue selecionar todos os elementos. Vou nessa página que tem vários elementos. Selecionei aqui, ó, todos os slides. Quando eu clico no slide, todos os slides pela lateral. Quando eu clico dentro do slide, Ctrl T, eu seleciono aqui todos os elementos dentro do meu slide. Isso te ajuda para, por exemplo, você apertar o Ctrl C para copiar e o Ctrl V, por exemplo, vou abrir aqui um novo, para colar. Então, vai mais alguns atalhos para vocês também. Tem o Ctrl Tab, vou abrir aqui um outro arquivo só para mostrar para vocês.
abrir já um outro arquivo e mostrar para vocês o Ctrl Tab. Ó, aperta o Ctrl, o Tab, se não tiver escrito Tab no seu teclado, é aquele que tem setinha para um lado e setinha para o outro. Então, com o Ctrl Tab, ó, você consegue navegar entre diferentes abas que estão abertas no seu computador, não só no PowerPoint. Isso você ganha agilidade ao invés de ficar clicando com o mouse ou com o cursor do notebook, tá bem? Você consegue utilizar, por exemplo, o Shift aqui, e o Shift eu vou mostrar para vocês alguns usos. Você consegue, ó, pegar uma forma, apertar, pressionar o Shift do seu teclado e arrastar, para ela sempre manter a proporção. Você consegue também, ó, outro atalho aqui, é você colocar o Shift mais a seta para cima ou para a direita para aumentar. Então, você, ó, Shift, seta para cima ou para a direita para você aumentar determinado elemento. Tá bem? Vou apertar aqui o Ctrl Z para vocês. O Shift e a seta para baixo, você também ir para o lado esquerdo, você consegue diminuir seu elemento, tá bem? Além desses atalhos que a gente utilizou aqui, deixa eu voltar as configurações. Além desses atalhos, o que a gente consegue fazer mais? Pressionar o Shift e arrastar o elemento para ele andar em linha reta. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Diminuir com Shift, viu a diferença? Ó, vou apertar o Shift e arrastar ele anda em linha reta. Então, ele anda tanto assim, em linha reta horizontal, quanto a linha reta vertical, para evitar com que ele ande assim, ó. Tá vendo a diferença dele solto e a diferença com o Shift, ó. Ele mantém proporção e ele não sai da linha reta. Outras coisas que a gente consegue fazer ainda quando a gente cria uma linha, vou criar aqui para vocês verem. Você cria uma linha pressionando o Shift, ela fica sempre retinha. Diferentemente quando a gente, ó, cria uma linha sem o Shift, vou mostrar para vocês. Criar uma linha sem o Shift, ela pode ficar, ó, torta, sem ficar na reta que a gente precisava de 90 graus, tudo bem? Além desses atalhos que eu já passei para vocês aqui, tem outros que eu não anotei, mas que eles facilitam muito a nossa rotina. Como, por exemplo, você pode selecionar um elemento, apertar o Ctrl e arrastar para o lado. Isso já copia, ó, o seu elemento. Tá vendo que eu copiei o elemento? Aqui eu só mostrei pra vocês os atalhos que eu, Camila, costumo utilizar muito na hora de produzir um slide. Mas além desses atalhos, você consegue ter acesso à lista com todos os atalhos disponíveis no Microsoft PowerPoint. Então, o que você faz para encontrar esses atalhos? Você pode ir na seção de ajuda dentro do PowerPoint ou buscar aqui no Google mesmo como atalhos PowerPoint. Esse primeiro aqui do suporte da Microsoft, ele já vai te dar alguns atalhos que estão programados aqui no programa e outras coisas que você consegue fazer também. Então, tem atalho demais, é muito bom. Óbvio que é quase impossível você decorar todos esses atalhos que estão aqui. Eu, por exemplo, só te falei os atalhos que eu mais uso. E eles economizam muito, muito tempo na hora da gente produzir as nossas apresentações. Então, sempre que você puder decorar um novo atalho, decore, use ele na sua apresentação e depois você faz uma listinha de quais são mais funcionais para vocês. Tudo bem? A próxima dica é para dizer para vocês que acabar aqueles problemas de você alterar todas as fontes do texto que você normalmente pode fazer uma a uma quando você seleciona, por exemplo, uma palavra, e aí você fala, nossa, a fonte que eu usei não ficou legal, eu tenho que procurar uma nova fonte para usar. Eu vou lá e vou procurando aqui individualmente a fonte que eu queria, e aí eu vou ter que trocar daqui, vou ter que trocar do texto, e aí eu posso não selecionar tudo, e aí, ó, se a gente vai perdendo tempo, né? Aí, vamos lá, procurei uma fonte, aí eu tenho que voltar na outra página. Tipo, quando você tá num slide assim, com 4 páginas, é fácil você trocar. Agora, imagine um slide de 50 páginas. É quase impossível você ter que acessar cada caixinha de texto para alterar, né, a configuração. Então, como é que a gente faz? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa opção aqui, você vai na página inicial, você vai ver que tem essa opção de substituir. Você consegue clicar na setinha do lado e substituir fontes. Aqui abre uma caixa de diálogo na qual você vai colocar a fonte atual que você quer e qual a fonte que você quer substituir. Então, por exemplo, a atual está com Monte Serra e eu quero substituir ela pela Poppins. Aí eu venho aqui, ó, vou procurar a Poppins, vou botar aqui em substituir e o próprio slide aqui, né, o próprio PowerPoint, ele tem uma inteligência artificial que ele vai reconhecer
todas as partes que eu utilizei aqui. A fonte Monte Serra e vai trocar pela Poppins. Então é muito legal para você conseguir utilizar essa opção. Além de eu localizar e substituir para as fontes, né? Você tem a opção aqui de você localizar e substituir termos também, tá? Então isso facilita e você ganha muito tempo com as suas apresentações. Voltei aqui às configurações para dizer mais um atalho essencial para vocês. O que vocês podem fazer que muita gente nem sabe da existência no PowerPoint é usar a correção automática do seu software. Então você, para configurar essa correção automática, você vem aqui na opção de arquivo, opções e aqui revisão de texto. Em revisão de texto, você consegue aqui programar o que você precisa na revisão de texto. Se você vai ignorar a palavra que contém número, se você vai sinalizar quando tiver uma palavra repetida, se você vai pedir para te notificar quando tiver um erro gramatical, você também consegue vir aqui nessa opção de autocorreção. Então, você consegue configurar as autocorreções e, inclusive, digamos que você tem uma palavra que você fica repetindo e você não quer escrever ela toda, digamos que você fosse escrever paralelepípedo toda hora porque você é engenheiro civil e você precisa escrever sobre isso. E você quer otimizar o seu tempo. Você pode criar um atalho aqui, por exemplo, toda vez que eu colocar xxx, e aí vai digitar por paralelepípedo. Enfim, vocês entenderam, né? E aí você, quando configurar isso, você digitar dentro da sua caixa de texto, o próprio PowerPoint vai utilizar toda a inteligência artificial dele para reconhecer e trocar automaticamente. Então tem muita coisa legal que você pode configurar. Dê uma olhada com calma aqui em cada uma desses pontos, mas pode ter certeza que depois que você configurar, vai otimizar o seu tempo. Agora, mais uma dica valiosíssima, que é a dica de você utilizar guias inteligentes, que vão te ajudar muito no alinhamento, né, dos seus elementos. Então, como é que a gente faz para configurar essas guias? Você vem aqui a opção de exibir. Aqui você pode vir na opção de régua, que é essa que está aqui em cima, que a minha está habilitada já. Posso vir nessa opção de linhas de grades e nas guias. Você pode escolher como você se adapta melhor para você conseguir, né, utilizar essas guias para te ajudarem, por exemplo, a colocarem um elemento exatamente na mesma posição, tá vendo? Vou tirar aqui a linha de grade para vocês verem, então vocês sempre que quiserem podem vir aqui habilitar as linhas e as guias de grades. Ela ajuda muito para você otimizar tempo. Por exemplo, eu vou tirar aqui para vocês verem, sem régua, sem nada. Como é que eu vou alinhar aqui exatamente? É muito difícil, né? Sem as linhas, com as guias e as réguas, você consegue rapidinho colocar exatamente na mesma posição aqui e ajustar a proporção também dos seus elementos. Mas além dessa dica, falando ainda sobre alinhar os elementos, tem uma outra opção que facilita muito a sua vida. Vou desmarcar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, sempre que você precisar, é só vir aqui na opção de exibir. Falando dessa outra opção que eu falei para vocês, o que vocês conseguem fazer? Digamos que a gente tem os elementos assim desalinhados e a gente queria colocar eles tudo em linha. O que a gente faz? A gente vai selecionar, né? Pressiona o Ctrl e fica segurando ele até você clicar em todos os elementos. Vem na opção de organizar. Aqui a gente tem a opção de alinhar. E aí você tem duas opções que você pode selecionar primeiro. Que é alinhar ao slide, ou seja, vai considerar toda essa área aqui do slide. Ou a opção dele alinhar aqui, considerando apenas os objetos selecionados. Então, ele vai pegar a distância do primeiro objeto para o último e alinhar entre esse espaço. Então, você seleciona, né, qual tipo de alinhamento que você quer. Por exemplo, eu vou alinhar aqui ao slide, venho aqui em alinhar e depois eu escolho se eu quero centralizar, por exemplo, ou se eu quero alinhar eles, ó, distribuindo horizontalmente e depois eu posso alinhar eles ao meio e aí eles ficaram em uma linha. É muito fácil, muito rápido, você consegue alinhar uma infinidade de elementos. Principalmente se, por exemplo, digamos que você tenha 50 elementos aqui, selecionar cada um deles pressionando o Ctrl ia dar muito trabalho. O que você pode fazer? Aperta o Ctrl T para selecionar tudo e você vem aqui nesse painel de organizar sempre que você precisar. No organizar, você consegue fazer outras coisas que otimizam seu tempo, como, por exemplo, uma vez que você já configurou tudo e você quer tornar
esses elementos um grupo, você consegue vir aqui em agrupar para você arrastar todos eles de uma vez, tudo bem? Voltei aqui todas as configurações, né, e mostrando para vocês mais uma dica, é a questão da gente inserir elementos, tá bem? Vou voltar aqui na página inicial, criar um novo slide em branco, beleza? Criei aqui um novo slide em branco, o que que a gente consegue fazer? Você tem as formas de inserir por aqui, que é vir aqui, inserir, clicar em imagens e dar um pouquinho mais de trabalho. Ou você pode fazer da seguinte forma, você tem uma imagem no seu computador, você clica e arrasta ela aqui para dentro e prontinho, você já consegue mexer essa imagem dentro do seu PowerPoint. Outra opção também, quando a gente fala de imagem, é você clicar sobre uma imagem, caso você queira alterá-la, em vez de apagar e buscar outra, você pode clicar em alterar imagem e você escolher aqui a imagem de um dispositivo. E além de você ter que colocar de um arquivo do seu computador para aqui para dentro, você consegue na opção de inserir, você tem opções de você buscar imagens pela internet também, então otimiza o tempo às vezes de você pegar, buscar no Google, baixar para o seu computador, trazer para sua apresentação, é mais uma ferramenta para otimizar o seu tempo na hora de criar as suas apresentações, beleza? Ainda falando sobre imagens, vou abrir aqui uma nova guia também, para dar mais uma dica para vocês. Digamos que eu vá pegar aqui uma imagem e eu quero que ela ocupe a tela inteira. Só um minuto que eu vou localizar a imagem. Eu coloquei aqui uma imagem, digamos que eu quero que ocupe o meu slide, só que olha só, se eu ir arrastando assim, ela perde a proporção e eu corto o que eu queria, sabe, apresentar, então eu perco um pouco da noção e eu posso levar muito tempo fazendo isso manualmente. O que dá pra gente fazer, ó, vou voltar à configuração dela, eu posso vir aqui nessa opção, né, no formato de imagem, cortar. Tem uma opção chamada cortar para taxa de proporção. Essa taxa de proporção aqui, você pode se familiarizar com elas em algumas tabelas da internet. Por exemplo, 1 por 1 é um quadrado, 4 por 5 ele é um vertical, e 16 por 9 é aquele formato de stories de Instagram. É uma coisa que a gente vai se adaptando e sempre que surgir dúvida, você pode colocar no Google também. Mas aqui, basicamente, quando a gente trabalha com as apresentações, já existe um formato padrão, que é o 16 por 9, que é o formato aqui do PowerPoint. Digamos que eu só quisesse aproveitar aqui meu texto. Eu consigo aqui cortar para taxa de proporção para saber onde exatamente acabaria, caso eu ampliasse. Aí eu teria que colocar minha imagem, por exemplo, em 2 slides para caber toda a informação que eu quero. Aí vou mostrar para vocês aqui o que dá para fazer também, ó. Com essa mesma parte de cortar, ó, vou voltar às configurações. Voltei. Com essa mesma opção aqui no formato de imagem cortar e você apertar a setinha, tem essa opção de cortar para demarcador de forma. Digamos que eu quisesse cortar aqui, ó, num círculo e eu quisesse somente a parte aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para vocês. Cortar aqui, digamos que eu queira fazer um círculo. E eu consigo alterar aqui a forma como é a visualização da minha imagem, tá bem? Tem muita coisa que dá para vocês fazerem, tanto em inserir imagem, então eu te mostrei diversas assim opções para vocês conseguirem utilizar a maneira que vocês melhor vão se adaptar no dia a dia de vocês. Aqui falando sobre mais uma dica de produtividade, é que você pode transformar, né, seu conteúdo, se ele tiver em bullet points, em uma smart chart de uma forma bem fácil, ó. Bullet points são esses pontinhos aqui que a gente consegue, ó, deixa eu colocar aqui em tópicos. Vou tirar a numeração para mostrar para vocês. Digamos que aqui eu tenho os bullet points, e aí eu fosse copiar, por exemplo, colocar mais um bullet point aqui, e mais um aqui. E aí eu fosse colocar eles como pontuações, né? Coloquei aqui um bullet point, colocar aqui ele como um outro bullet point, né? Que são esses pontinhos que usam os marcadores. Aí, digamos que eu tenho um texto aqui com bullet points. O que sabe que eu consigo fazer? Eu preciso converter ele em uma smart chart, que é, por exemplo, um diagrama. A inteligência artificial daqui do PowerPoint, ela consegue converter cada bullet point, ó, em um diagrama de uma forma bem fácil. Eu particularmente prefiro criar eles do zero para eu conseguir adaptar. Mas isso daqui otimiza tempo quando você tem que entregar sua apresentação daqui a 5 minutos. Então, por exemplo, eu utilizaria esse daqui, posso vir aqui se eu quiser aumentar um pouco mais, né, o espaço, posso dar o zoom aqui e conseguir modificar algumas configurações, como por exemplo a cor aqui da caixinha. Posso aqui inserir, ó,
uma imagem se eu precisar, então otimiza muito tempo. Você pode aumentar o tamanho do elemento aqui, então tem muita coisa que você consegue fazer com essa opção da Smart Chart. Você consegue configurar já aqui algumas cores para te ajudar. Você pode, por exemplo, manter uma cor neutra se você tiver com pressa de criar uma apresentação e não tiver tempo de pensar na paleta. Então, é mais uma opção incrível para ajudar vocês. Ainda falando sobre produtividade no PowerPoint, a 12ª dica é a dica de você criar um atalho na barra principal do seu programa. Como é que a gente faz isso? Tá vendo essa setinha aqui? Você consegue colocar a opção de mais comandos, além dessas que já estão aqui. Então, se elas não estão marcadas, você pode abrir uma dessas opções, né? Você pode, por exemplo, colocar aqui o checkzinho nele, e aí, ó, aqui agora toda vez que eu criar e que eu clicar vai ser um novo arquivo. Você consegue também, ó, adicionar aqui mais comandos, como eu falei, e selecionar uma infinidade de opções aqui que você queira colocar nessa barra de cima padrão. Essa foi a 12ª dica, são 12 dicas inéditas e eu tenho certeza que tem muita coisa legal. Enquanto eu gravava desse vídeo, eu lembrei de mais uma dica que, tipo, me ajuda muito na produtividade. Então, vai aí mais uma dica bônus, além das 12 que a gente já falou aqui. A dica bônus que eu vou dar pra vocês é o painel de seleção. Vou voltar aqui nessa página pra mostrar pra vocês como eu utilizo ele. Quando a gente tá na página inicial, você vai ver que ao selecionar um arquivo, ou abrindo aqui já esse painel, você tem essa opção de selecionar. E aqui, do lado de selecionar, tem essa setinha. Você pode colocar aqui na opção de painel de seleção. Vou fechar aqui o de formatar, para mostrar só para vocês o painel. E o que é esse painel de seleção? Digamos que eu quero configurar alguma coisa e tal, e para vocês entenderem, eles funcionam como camadas. Quanto mais pra cima que é a camada, ela tá por cima de tudo, ela tá na frente, ó. Tipo, a minha mão agora, ela tá na frente do meu rosto é a camada de trás. Então, quanto mais aqui pro final da lista, ó, é igual meu rosto, que tá aqui pro fundo. E quanto mais pro início aqui da lista, né, mais pro topo, ele tá mais pra frente. Ou seja, a gente alterando a ordem, por exemplo, se eu trouxer esse 3 que tá aqui pro fundo, ele vai sumir, porque o retângulo fica na frente dele. E aí, muitas das vezes, a gente pode acabar configurando errado, a gente tem dificuldade de achar um elemento, então você consegue configurar por aqui. A mesma coisa que você pode fazer para não visualizar mais um determinado elemento, tá vendo? E você também pode alterar a ordem deles muito fácil, tipo, clicando e arrastando para cima ou para baixo. Então, é um painel bem legal para facilitar na hora de vocês identificarem qual elemento, onde é que ele tá. Vocês também conseguem aqui nesse painel, dando 2 cliques, vocês conseguem renomear aqui, né, o elemento para ficar mais fácil na hora de identificar. Então, essa dica também, ela é uma dica bônus e ela é uma dica incrível para vocês utilizarem. E aí eu queria saber, você aprendeu algo novo nesse vídeo? Você aprendeu alguma coisa de produtividade que você ainda não fazia dentro do PowerPoint ou na hora de planejar sua apresentação? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova aqui, que você possa se tornar cada vez mais produtivo e ágil na hora de você criar os seus slides e na hora de você se preparar para a tão sonhada apresentação que você tem que fazer. Se você tiver alguma outra dica de produtividade, deixa aqui nos comentários para compartilhar com as outras pessoas que estão vendo esse vídeo, para que todo mundo consiga obter cada vez mais conhecimentos nessa plataforma, nesse software incrível que a gente tem como utilizar para fazer muita coisa legal. Se você gostou dessa aula, deixa aqui seu like. Se você utiliza alguma dica nova que eu te ensinei nesse vídeo, deixa nos comentários também, porque eu gosto de saber que você tá curtindo o conteúdo, eu gosto de saber que você tá aprendendo aqui comigo, para continuar gravando conteúdos interessantes para vocês. E se você realmente gosta de continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal da #Treinamentos, porque tem vídeo gratuito todo dia e não só de PowerPoint, a gente tem outros softwares incríveis que a gente dá aula também. Espero que você tenha gostado e que a gente possa se ver nas próximas semanas. Tchau, tchau!